Os guerreiros, bem-vindos ao canal Arte Suave da Matemática. Eu sou o professor Anderson Cardoso e hoje vamos fazer mais uma prova, dando continuidade à nossa playlist de provas comentadas, provas resolvidas. Hoje eu vou falar da prova da EPICAR 2022. Arrumei aqui a versão A da prova e vou resolver, vou comentar essa prova com vocês e em cima de cada questão trabalhar a matéria, tá legal? Então vamos junto. Guerreiros, primeira questão da prova de matemática, a questão 17, ela vem com o seguinte enunciado. A expressão numérica 0,2666, por aí vai estar aqui no quadro, é igual a, e aqui a gente resolva essa expressão aqui. Ela misturou ali dízimas periódicas, simples, compostas, vamos brincar com elas aqui. Lá na minha playlist, aliás, na sequência dos vídeos das aulas aí, tem um vídeo chamado, em álgebra, né, conjuntos numéricos. Lá nessa minha aula de conjuntos numéricos, eu falo de conjuntos de números naturais, inteiros, racionais, e na parte dos racionais, eu falo sobre as dízimas periódicas simples e compostas. Mostro como é que a gente resolve cada uma delas. Toda dízima periódica, ela vira uma fração, chamada de fração geratriz. E nessa aula de conjuntos numéricos, eu falo como que a gente determina, como é que a gente acha a fração geratriz de cada tipo de dízima, tanto da composta quanto da simples. Então, deem uma olhadinha lá para a gente poder caminhar melhor aqui. Mas olha só. Rapidinho falando, como é que a gente acha a fração geratriz de uma dízima periódica composta? É muito simples. Toda dízima periódica, seja ela composta ou simples, ela vai virar uma fração. O numerador da dízima periódica composta você vai compor seguindo uma frasezinha muito bizu, que fala o seguinte: tudo com período menos tudo sem período. Tudo com período você vai marcar do primeiro elemento após a vírgula até o primeiro que se repete. O 6 se repete, vou até o 26. Esse é meu tudo com período. Então, tudo com período, menos tudo sem o período. Vou tirar o período fora. Sobrou o que ali? 2. E para cada elemento que se repete, eu vou botar um 9 embaixo. Como só tem um algarismo se repetindo, só o 6, vou botar um 9 embaixo. E para cada um que não se repete, eu vou botar um 0. Como só o 2 não se repete, um 0 para cá. Aí, ó, 26 menos 2 dá 24. 24 sobre 90. É isso aí, minha fração geratriz. Mais 5 elevado a menos 1, isso aqui vai ser 1/5. Sempre que você levar uma base no expoente negativo, você inverte o sinal, você inverte a base e troca o sinal do expoente. Isso aqui vai multiplicar 1/3 elevado a menos 3, ó, expoente negativo. Inverto e elevo, trocando o sinal. Mais 3 ao quadrado, vezes menos 2 elevado ao cubo, isso aqui é menos 8, porque vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Sobre. Aí vem uma dízima periódica simples, que é muito fácil de você fazer. Você põe a parte periódica em cima e a parte não periódica, aliás, os valores que você vai botar aqui no denominador, você vai botar para cada um deles um valor 9. Para cada valor que se repete, um 9 embaixo, igualzinho na dízima composta. Aqui, como só o 3 se repete, um 9 para o 3. Isso elevado a menos 2 vezes menos 5. Tá aí. Então aqui vai ficar 24 sobre 90 mais 1/5, tá um pouquinho mais baixo aqui, mais 1/5, que multiplica aqui 3 ao cubo, 27, vezes 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, 9, menos, vezes menos 8, isso aqui sobre. Aqui, se eu simplificar por 3 em cima e embaixo, vai ficar 1/3. 1/3 elevado a menos 2, eu troco de posição, vai ficar 3 ao quadrado vezes menos 5. Tá aí. Se eu simplificar aqui por 6 em cima e embaixo, 24 por 6 dá 4. 90 por 6 dá 15. Mais, aqui vai ficar 1/5, que multiplica 27 mais 9 vezes menos 8 dá menos 72. Menos 72. Sobre 3 ao quadrado, 9, vezes menos 5. Beleza. Então aqui vai ficar 4 sobre 15, mais, aqui, 27 menos 72, quanto é que vai ficar isso? Vai ficar menos, porque o 72 é maior que o 27, então vai ficar 12 menos 7, aliás, 12 menos 7 vai ficar 5. Aqui eu subtraí uma unidade, então vai ficar 6 menos 2, 4. Sobre isso que vai estar aqui embaixo. Aliás, sobre os 5 dali, né? E aqui vai ficar 9 vezes menos 5 dá menos 45. Então vamos repetir daqui para cá.
vai ficar 4 sobre 15, menos o menos vai dar mais, e aqui eu posso simplificar esse 45 com esse 45. Então aqui vai ficar o quê? 1 quinto, porque você faria a divisão de frações. Repete a base, 45 sobre 5 e multiplica pelo inverso da segunda. Então eu ia cortar o 45 com 45, vai ficar isso aqui. Então aqui a gente tem o quê? 4 sobre 15 mais 1 sobre 5. Tem que fazer o MMC. O MMC entre 15 e 5 é o próprio 15, porque são números múltiplos. Então 15 por 15 dá 1, 1 vezes 4, 4. 15 por 5 dá 3, 3 vezes 1, 3. Então, minha resposta vai ficar 4 mais 3, 7 sobre 15. 7 sobre 15. Tá aí. Deixa eu ver qual é a letra disso. Letra C. Letra C. Resolvido. Questão 18. Fala o seguinte pra gente. O proprietário de uma loja de motos comprou 2 motos para revender e pagou o total de de 27 mil reais pelas 2 motos. Na revenda dessas motos, o proprietário lucrou 10% com a primeira moto e, apesar de ter tido um prejuízo de 5% na segunda moto, no total ele ainda teve um lucro de 750 reais sobre o valor da compra. É correto afirmar que... Então ele quer que a gente julgue afirmativas nessa questão. A primeira afirmativa é a seguinte: a segunda moto foi vendida por mais de R$ 12.400. A gente vai ter que calcular para descobrir. Letra B. A primeira custou para a loja R$ 1.050 a mais que a segunda. Letra C. O lucro na revenda dessas 2 motos foi inferior a 2,5% do valor da compra. E na letra D, a diferença entre os preços de revenda dessas motos é maior que R$ 3.000. Bom, vamos descobrir aqui quanto é que vai ser essa brincadeira. Como é que foi essa brincadeira? Então vamos lá. Moto A e moto B. Chamei a moto A de X e a moto B de Y. Então ele falou que ele comprou essas 2 motos por R$ 27 mil. Então o valor da moto A mais a moto B foi de 27 mil reais. Aí falou que a primeira moto teve um lucro de 10%. Então aqui pelo lucro vai ficar o quê? 0,1 de x, menos, porque a segunda deu um prejuízo. A segunda deu um prejuízo de 0,05, de 5% que ele falou. 0,05 de y. Mas mesmo assim, somando os 10% que ele lucrou com a primeira moto e o prejuízo que ele teve com a segunda moto, ele arrecadou ainda R$ 750 reais. Vamos resolver esse sistema para saber quanto é que cada moto custou para poder comparar os preços que ele pediu ali das alternativas, né? Então vamos fazer o seguinte. Vou multiplicar aqui, para facilitar a minha vida, essa segunda linha vou multiplicar por 10. Se eu multiplicar por 10, eu vou ficar com um sistema assim, ó, x mais y igual a 27 mil, e aqui vai ficar x menos 0,5y é igual a 7.500. Aí agora eu vou multiplicar essa de baixo aqui por menos 1. E vou somar essas equações. Aqui vai ficar menos x mais x, 0. Aqui vai ficar mais 0,5y. Mais 1y dá 1,5y. Vou passar para cá. E aqui vai ficar 27 mil menos 7.500. Né? Aqui vai ficar 0 menos 0 dá 0. 0 menos 0 dá 0. 10 menos 5 dá 5. 16 menos 7 dá 9. E 19.500 reais. Então essa moto Y vai me custar 19.500 reais dividido por 1,5. Se eu multiplicar por 10 em cima e embaixo aqui, o Y vai valer o quê? 195 mil dividido por 15. A gente pode fazer uma brincadeira aqui. Posso pegar aqui esse 19 e dividir por 15, isso vai dar 1. Sobra 4, dá 45, dá 3 e 3 euros. Então essa minha moto Y me custou 13 mil reais. Como as 2 motos juntas eu gastei 27 mil, essa minha moto X vai ser o quê? 27 menos 13, que vai dar 14. 14 mais 27 dá 130. O que foi que... Agora vamos comparar aqui o que ele quer.
A segunda moto foi vendida, eu tenho que pegar, a primeira moto custou R$ 1.050 a mais que a segunda. Não, a minha primeira moto custou 14, a segunda custou 13, então a diferença foi de 1.000, não de 1.050, já não é essa. O lucro de revenda dessas motos é a diferença entre os preços de revenda, então temos que achar os preços de revenda aí, que ele falou. Então, a primeira me deu um lucro de 10%. Agora, vamos ver o preço de revenda aqui dessas motos, né? Vamos lá ver. Bom, ele teve 10% de lucro com essa moto de 14 mil. Então, a primeira moto aqui vai ser o quê? 14 mil mais 0,1 de 14 mil. Isso aqui vai ficar 15.400. Só escrever aqui direitinho. Isso aqui vai ficar igual a 15.400, foi quanto ele vendeu essa primeira moto. Na segunda moto, ele teve um prejuízo de 0,05, né, de 5%. Então vai ficar aqui, ela me custou 13 mil, menos 0,05 de 13 mil. Isso aqui vai ficar 12.350. 12.350. Tá aí. Então, se você fizer a diferença de um para o outro, vai dar uma diferença superior, né? Então, a minha letra D vai ser a correta, que ele fala o seguinte, ó, a diferença entre os preços de revenda dessas motos é maior que 3 mil. E não é. Tá vendo? Tá lá. Então, resposta, letra D. Show. Vamos lá, vamos pegar a próxima agora, pessoal. Vamos lá, vamos junto. Guerreiros, vamos lá, questão 19. Fala o seguinte, se y igual essa expressão toda aí, com x maior ou igual a 0 e y diferente de 1, então y é igual a, é que a gente resolva isso. Vamos ver. X elevado a 3 meios mais x menos x elevado a 1 meio menos 1 sobre x mais 2 raiz de x mais 1. Então vamos lá. Y vai ser igual. Aqui no meu numerador, na primeira parcela da soma aqui, nas duas primeiras parcelas, eu posso botar aqui o x em evidência. Se eu botar o x em evidência aqui, vai ficar o quê? X elevado a 1 meio mais 1. Se eu entrar com esse x multiplicando todo mundo, vai ficar x vezes x elevado ao meio. Repete a base e soma os expoentes. 1 mais 1 meio, 3 meios, certinho. X vezes mais 1, dá x. Show. E aqui, ó, para ficar igual a isso, eu vou botar o sinal de menos em evidência. Se eu botar o sinal de menos em evidência, vai ficar x elevado a meio mais 1 sobre... Aí repare esse meu denominador aqui. Ó. Vê se ele não é um produto notável. Vê se isso aqui não é raiz de x mais 1 elevado ao quadrado. Né? Quadrado do primeiro, raiz de x ao quadrado é x, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x vezes 1 dá 2x, mais o segundo ao quadrado, mais 1. Viu só? Beleza, hein? Então aqui vai ficar... Vou botar agora, como eu forcei vai ficar igual aqui, eu botei esse x elevado a meio mais 1 em evidência. X elevado a 1 meio mais 1, que multiplica x menos 1. Botei em evidência lá em cima. Se eu multiplicar aqui, ó, vai voltar a ter o que eu tinha. Sobre isso aqui. Raiz de x mais 1 ao quadrado. Só que x elevado a meio é a raiz de x, né? Vai ficar assim, ó, se você tem isso aqui, a raiz de a elevado a b de índice c, isso aqui é a elevado a b sobre c. A elevado a b sobre c. Né? O expoente do radicando vira numerador, o índice do radical vira denominador. Então, x elevado a 1 meio é a raiz quadrada de x elevado a 1, ou seja, raiz de x. Então, isso aqui é a raiz de x mais 1, e embaixo também tem raiz de x mais 1 ao quadrado. Então, eu posso cortar esse aqui com esse quadrado, né? Me sobrando apenas aquilo ali. Ó. X menos 1 sobre raiz de x mais 1. É que eu vou fazer agora, eu vou racionalizar. Vou multiplicar em cima e embaixo isso aqui por raiz de x menos 1 e raiz de x menos 1, para poder sumir com essa raiz aqui de baixo. Então, y vai ficar o quê? X menos 1, que multiplica raiz de x menos 1 sobre... Isso aqui vai ficar uma diferença de quadrados, ó. A mais b que multiplica a menos b. Isso aqui é a ao quadrado menos b ao quadrado. Aí eu posso cortar agora, ó, esse x menos 1 por esse x menos 1. Me sobrando, então, y igual a raiz de x menos 1. Deve ser isso a resposta. Bom, na múltipla escolha eu tenho x elevado a 3 meios, não é. X menos 1 não é, a raiz de x menos 1.
tem o x elevado a 3 meios, não é, e tem o x elevado ao meio menos 1, é essa, letra D. Letra D, só que lá ele deixou isso aqui em forma de expoente fracionário. Y igual a x elevado a 1 meio menos 1 na letra D. É a mesma coisa. Show? Vamos lá para a próxima, número 20. Número 20 tem um texto grande aqui, tem esse gráfico que eu botei aqui só resumidinho. Mas o texto diz o seguinte para a gente. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, chamado de IPCA, é o índice oficial da inflação no Brasil, usado pelo governo federal. O objetivo do IPCA é medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, tais como transporte, educação, alimentação e outros. Ele serve de referência para as metas de inflação e para as alterações nas taxas de juros. O gráfico abaixo representa a variação mensal do IPCA no Brasil de abril de 2020 a março de 2021. Aí vem esse gráfico aqui, ó. Tá vendo? Menos 31, menos 0,38, por aí vai. Vamos lá para as alternativas. Ele fala o seguinte. De acordo com as observações do gráfico e analisando as variações de período mensal, é correto afirmar que houve, na letra A, mais decrescimento que crescimento no IPCA. Aí a gente tem que ver, tem que contar. Então aqui, decrescimento, eu tenho aqui, ó, um decrescimento, 2, 3. 3 decrescimentos. E crescimentos? 1, 2, 3, 4. Aqui se manteve, 4, 5, 6, 7, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 decrescimentos, 7 crescimentos. Então, é diferente. Na letra B, o crescimento do IPCA em exatamente 7 períodos. Há crescimento do IPCA em exatamente 7 períodos. Pô, não contamos 7 aqui? É essa, letra B. Acabou. Só contar os crescimentos que aparecem ali. Questão fácil, é só observar o gráfico. Tá legal, pessoal? Vamos continuando então. Vamos lá. Questão 21. 3, 2, 1. Guerreiros, questão 21 nos diz o seguinte. As divisões exatas de A e B por 4 e 6, respectivamente, são iguais. Então, geral a mesma resposta. Eu botei aqui, de A por 4 daqui, de quociente, B por 6 também da quociente daqui. Ele continua lá. Multiplicando-se um mínimo múltiplo comum MMC de A e B pelo máximo divisor comum MDC de A e B, obtém-se 1536. Então, o MMC vezes o MDC, 1536. A diferença A e B, A por B, né, vai dar, é igual a... Beleza, então ele quer saber quanto é que vale essa diferença aí. Bom, vamos lá. Então aqui eu sei que, ó, se eu multiplicar Q por 4, vai dar A. Então já sei que o A, ele é igual a 4Q. E se eu multiplicar o Q por 6, vai dar B. Então eu sei que B é igual a 6Q. E lá na minha aula de MDC e MMC, né, são 2 vídeos de MDC e um de MMC, acho que no de MMC eu falei o seguinte, quando você pega o MDC e o MMC de 2 números e multiplica esses valores, você na verdade está multiplicando 2 valores. Então o MDC de A e B vezes o MMC de A e B, nada mais, nada menos é que A vezes B. Então, ó, A vezes B é igual a 1536. Só que o A vale 4Q. 4Q. O B vale 6Q. 6Q. Então aqui eu sei que 4Q vezes 6Q dá 1536. Então aqui 4 vezes 6 dá 24Q vezes Q, Q ao quadrado igual a 1536. Então Q ao quadrado vai dar 1536 dividido por 24. Isso aqui dá 64. 24 vezes 64 dá 1536. Logo Q vai ser mais ou menos a raiz de 64. Logo Q vai ser igual a mais ou menos 8. Então, vamos lá aqui. Ele quer saber A menos B. O A vale 4Q. 4Q. Menos o B que vale 6Q. 6Q. 4Q menos 6Q vai ficar menos 2Q. E esse Q eu descobri. Pode ser mais 8 ou menos 8. Se eu botar o Q igual a 8, vai ficar menos 2 vezes 8. Vai ficar menos 16. E se eu botar esse Q
igual a menos 8, vai ficar menos 2 vezes menos 8, vai ficar mais 16. Então o que pode ser 16 ou menos 16? Aqui na múltipla escolha, ele botou, tem lá menos 18, menos 16, menos 14, menos 2, botou negativo. Então vale menos 18, menos 16, aliás, letra B. Menos 16, letra B. Na questão 22, é uma questão bem grande de conjuntos, ela fala o seguinte aqui. Com a finalidade de conhecer a preferência de seus clientes por chocolates, uma equipe de marketing de vendas de um shopping fez uma pesquisa com 792 pessoas, as quais foram questionadas sobre qual tipo de chocolate você gosta, ao leite, com passas ou crocante. De posse das informações coletadas, elaborou-se o seguinte quadro. Ele botou um quadrinho lá que eu botei aqui a parte resumida do quadro. Botou lá tipo de pessoas, tipo de chocolate e quantidade de pessoas. Ele botou pessoas que gostam de chocolate ao leite, 411. Chocolate com passas, 358. Crocante, 299. Ao leite com passas, 156. Ao leite e crocante, 109. Crocante com passas, 131. Crocante ao leite com passas, 72, que vai ser a interseção. Questão de teoria dos conjuntos, né? Pelo diagrama de Venn. Beleza, ele continua na questão falando o seguinte. Daquelas pessoas que responderam que não gostaram de chocolate, de nenhum dos 3 tipos de chocolate, da pesquisa foram X, e que não gostam de, aliás, que gostam de algum tipo de chocolate, mas não dos que são citados, é o dobro de X. A razão entre o número de pessoas que gostam dos 3 tipos de chocolate apresentados na pesquisa e X, nessa ordem, então ele quer saber a razão, ou seja, a divisão das pessoas que gostam dos 3 tipos de chocolate, ou seja, 72 por X. E esse X a gente viu que são as pessoas que responderam não gostar de nenhum dos 3 tipos de chocolate da pesquisa. Então vamos lá, temos que completar esse diagrama aqui. E o diagrama, pela teoria de Venn, a gente começa sempre pela interseção máxima. Então, ó, quem gosta de mais aqui é o 72. Gosta dos 3. Aí agora, olha só, pegar interseções secundárias. Crocante e com passas. Chocolate crocante com passas é esse intervalo aqui, ó. Que ele me falou que são 131 pessoas. Só que dessas 131 pessoas que tem aqui, que gostam de crocante com passas, que é a interseção, eu já tenho 72. Então tem que ver quantos que eu vou botar aqui. Né? Então, olha lá. 131 que tem que ter aqui. Vou botar 131 menos 72, que vai ficar nesse espacinho aqui. Então aqui vai ficar 11 menos 2, dá 9. Aqui vai ficar 12 menos 7, dá 5. Então aqui eu vou botar, ó, 59 pessoas. Beleza. Agora aqui, outra. Ao leite e crocante. Ao leite e crocante. Aqui, ó. É esse aqui. E quer dizer interseção. São 109. Dessas 109 eu já tenho 72. Então quantos eu vou botar aqui? Mesma conta. Ó. 109 menos 72. 9 menos 2 dá 7. 10 menos 7 dá 3. São 37 pessoas que eu vou botar aqui. Ó. 37. Aí no conjunto crocante, que é esse grandão aqui, ó, crocante, eu tenho que ter 299 pessoas. Só que eu já tenho esse pessoal aqui. Então eu tenho que fazer o quê? 299 menos essa galera aqui para botar aqui. Onde vai ficar só quem gosta de crocante. Gosta só de crocante. Então vamos fazer aqui. Quanto é que vai dar isso aqui? 72 mais 30, mais 59, que é o passes e crocante, ó, são 31. Então eu vou fazer 131 mais 37. 131 mais 37. Então aqui vai ficar 1 mais 7, 8. 3 mais 3, 6 e 1. 168. Dá a soma desses 3 aqui. Eu vou pegar, vou subtrair do meu crocante esses 168 para botar aqui. Então vai ficar... Vai ficar aqui, cadê o crocante? 299, então vai ficar 299 menos 168. 9 menos 8 dá 1, 9 menos 6 dá 3, 2 menos 1 dá 1, 131. O crocante está acabado. Vamos agora falar passas ou ao leite. Qual é a próxima aqui? O passas. Passas com leite. Isso aqui, ó, ao leite com passas. Que é esse pessoal que está aqui na meiuca aqui, ó, que são 156.
só que eu já tenho 72. Vou fazer 156 menos 72 para poder botar aqui, preencher aquele espacinho ali. Então vamos lá. Aulete com passas 156 menos 72. Então aqui vai ficar 6 menos 2 dá 4. 15 menos 7 dá 8. Então aqui vai ficar 84. E o meu aulete, que está preenchidinho aqui, assim como o colocante, vamos lá. Aulete eu tenho 411 pessoas. Vamos ver quanto vai ficar de só no aulete. Aqui, onde eu tinha aqui, ó, aulete com passas são 156. A soma desses dois aqui, mais 37, 156 mais 37, vai ficar o quê? 6 mais 7, 13. 13 vai 1. 6 com 3, 9 e 1, 193. Então aqui, se eu somar esses 3, eu vou achar 193 pessoas. Vou subtrair então 411, 193. 411 menos 193. Então aqui vai ficar 13, vai ficar 10 menos 3 dá 7. 0 1 dá 10. 10 menos 9 dá 1. E aqui 3 menos 1 dá 2. 217. Aqui eu tenho 217 pessoas. Vou achar agora o total ali no de passas. Né? Passas, eu tenho 358. Mais uma vez aqui, ó. Aulete com passas são 156 mais 58. 156 mais 58. Vamos somar. 6 mais 8, 14. Vai 1. 6 mais 5, 11. Vai 1. 2. 214. Eu vou subtrair 214 do meu total de compassas, que é 358. Então, 358 menos 214. 8 menos 4, 4. 5 menos 1, 4. 3 menos 2, 1. Então aqui vai ficar 144. Todo preenchido o nosso diagrama ali. Aí agora ele pode fazer a pergunta que ele quiser, que eu vou saber responder, do que quer que seja, tá tudo preenchidinho. A questão é grande, é demorada, mas se fizer com calma você não vai errar. Bom, ele me falou que entrevistou 792 pessoas. Então eu tenho que saber quantas pessoas tem aqui, para eu poder subtrair esse total de 792 e ver quantos não responderam nada, ou seja, quantos não gostam de chocolate, desse chocolate aqui ou de nenhum chocolate, que é o meu X e o 2X que ele falou ali. Depois a gente vai confirmar essas informações ali. Então vamos ver. O que eu mais tenho aqui é o 411, que é o aulete, né? Então eu vou pegar aqui 411 pessoas do aulete e vou somar com esses aqui, ó, para dar o meu total. Então, ó, 411, que é o meu conjuntão aulete, mais 144, mais 131, mais 59. Aí eu vou saber quantas pessoas tem aqui nesses conjuntos. Então, ó, 1 mais 4, 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 9, 15. Vai 1. 1 mais 1, 2. 2 com 4, 6. 6 com 3, 9. E 9 com 5, 14. Vai 1. 1 com 4, 5. 5 com 1, 6. 1 com 6, 7. São 745 pessoas nesse total aqui. Aí agora, aqui, para eu descobrir quantas não gostam de chocolate algum, vou pegar esse 792, vou subtrair 745. Então, 792 menos 745. Então, aqui vai ficar 792 menos 745. Isso aqui vai ficar 8, 4, 0, 48. Tem 48 pessoas, então, que não gostam de nenhum deles. Aí vamos lá ver as informações que ele nos deu aqui. Ele nos deu quais informações aqui? Daquelas pessoas que responderam que não gostar de nenhum dos 3 tipos de chocolate da pesquisa, X não gostam de chocolate algum. E o dobro de X gostam de chocolate, mas não dos 3 tipos que estão aí. Então, X não gosta de chocolate e o dobro de X não gosta desses chocolates que estão aí. Então, X mais 2X vai me dar esse 48 que eu achei aqui. Achei esse 48 aqui. Então, aqui vai ficar 3x igual a 48. X igual a 48 dividido por 3.
né, que vai ficar o quê? 16. Então esse meu x vale 16. Aí quer saber a razão entre os que gostam dos 3 chocolates para os que não gostam. Então aqui vai ficar 72 dividido por 16. Se a gente for simplificando aqui, por 2 em cima e embaixo, por 2 em cima vai dar 36, por 2 embaixo dá 8, por 2 embaixo dá 18, por 2 embaixo dá 4, por 2 dá 9, por 2 dá 2. Isso aqui vai ficar 4,5. Esses 4,5 aí, letra A, entre 3 e 5. Letra A é a resposta. Questão grande, muita continha bobinha, para se fazer subtração, divisão, subtração, adição, mas se fizer com calma vai dar certinho, beleza? Letra A. Vamos lá, vamos para a questão 23 agora, vamos embora, pessoal. Guerreiros, questão 23 fala o seguinte: no contexto atual, a máscara deve fazer parte do nosso vestuário. O usuário desse tipo de extrema necessidade, desse item de extrema necessidade individual e coletiva, buscam produção caseira. Para isso, existem vários modelos disponíveis como sugestão de materiais. Considere a confecção de máscaras caseiras seguindo um modelo das figuras a seguir, bem como as confecções, as especificações de materiais para cada uma das partes. Aí ele botou aqui a tabelinha com os modelos que eu exemplifiquei aqui. Ó. O elástico tem 2 tipos e 3 cores. Lado interno tem de 2 tipos. E o lado externo, 3 tipos e 2 padrões de tipo. Seguindo aqui. Com as especificações indicadas acima, a quantidade de máscaras diferentes que se pode confeccionar é igual a... Isso aqui é uma matéria de análise combinatória, chamada de princípio fundamental da contagem. Aqui a gente realmente conta para dar a resposta. No nosso caso aqui a gente vai multiplicar. Né? Eu vou multiplicar 2 tipos vezes 2 cores. 2 tipos vezes 3 cores. Vezes 2 tipos. Vezes 3 tipos. Vezes 2 tipos. 2 padrões, tá vendo? Só você multiplicar. Então aqui, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 2, 72. Essa é a resposta. É só ter multiplicado tudo isso. 72, letra D. Tá lá. Análise combinatória, princípio fundamental da contagem, que também tem um videozinho aí no meu canal sobre análise combinatória. Tem uma olhadinha lá bonita, tá? E tem uma lista de exercícios também vinculada na descrição do vídeo. Aqui na função h, repara que a parábola está voltada para baixo. Então esse a ele tem que ser menor que zero obrigatoriamente. Né? A parábola voltada para baixo. Aqui, ó, essa raiz negativa em módulo ela é maior que essa. Então a soma das raízes está dando negativo aqui. Né? Logo esse b também vai ser menor que zero. E aqui o c está cortando lá em cima, tem uma independente. Então esse c ele é maior que zero. Na função g, parábola voltada para cima, então esse d ele tem que ser maior que zero. Aqui, só toca em x, delta igual a zero. Então as duas raízes são reais e iguais. No caso aqui vão ser duas raízes positivas. Quando eu somar vai dar um valor positivo. Então a minha soma tem que dar positivo. Aquele e tem que ser menor que zero. E aqui o f está lá em cima cortando. Então esse f ele é positivo. Então vamos ver agora as alternativas para saber o que ele quer. É que a gente veja ali variação de sinal com relação ao produto desses elementos. Então vamos lá. Vamos estudar cada um até achar a resposta. Na letra A ele fala o seguinte, ó, B vezes F, B vezes o F é menor que menos E sobre 2D. Deixa eu fazer aqui bonitinho. Menos E sobre 2D. Beleza. Então vamos lá. O B ele é negativo. O F é positivo. Então número negativo vezes positivo dá um conjunto negativo. Isso aqui vai ficar negativo, menor que zero. O E é negativo. Negativo com sinal de menos vai ficar positivo. O D é positivo. Então, positivo por positivo dá positivo. Então, uma fração positiva é maior que um produto negativo. Então, realmente é essa, letra A, de cara. Não preciso nem fazer as outras, que também são muito grandes para a gente fazer. Então, aí, número 24, letra A. Vamos continuando, pessoal. Vamos lá. Rapaziada, vamos lá. Questão 25. Fala o seguinte, ó. No exercício de aperfeiçoamento de cadetes da Força Aérea Brasileira, 3 aeronaves estão posicionadas como indicado na figura. Aí a figura é essa aqui, ó. Tá vendo? Aeronave 1, 2 e 3.
A2 parece estar pousada, A1 e A2 estão aqui compondo essa parábola. E ele continua lá no texto. Ó. Em certo momento, as aeronaves 1, 2 e 3 são vistas em um determinado ponto, seguindo uma trajetória de voo sobre a curva de uma parábola, sendo dadas as distâncias de referência como na figura. Então, ó, aqui vale m sobre 2, m, tá aí. Aí fala, considere um plano cartesiano em que as aeronaves 1, 2 e 3 estão sobre a mesma trajetória da parábola. A pista de aterrissagem está no eixo das abscissas. Então aqui, abscissa x. A posição de cada aeronave é um ponto xy desse plano, onde y igual a f de x é a altura atingida pela aeronave em quilômetros em relação ao chão. E o eixo das ordenadas passa pela aeronave 1. Então aqui passa o eixo x, aqui, o eixo y aqui na aeronave 1 e aqui o eixo x na aeronave 2. Aí ele fala, a função f que satisfaz as condições estabelecidas na figura é, ele quer saber que função que geraria essa parábola aqui. Então vamos lá. Bom, repara que como A está sobre a pista de aterrissagem e o eixo x passa nessa pista, então a minha parábola toca em x num único ponto. Isso quer dizer que as raízes são reais e iguais. Então a forma fatorada dessa equação com raízes reais iguais seria o seguinte, ó, f de x é igual ao A, que eu não sei qual é, né? Que é meu coeficiente, que multiplica x menos a raiz x0. Beleza? E como aqui, ó, eixo y está aqui, o eixo x está aqui, essa aqui é a origem, e essa distância daqui, ó, até aqui é m, essa minha raiz, ela é m. Raiz x0 é m, então aqui eu botei que o f de x, isso aqui é o quadrado, perdão, vai ficar aqui a elevado a x menos m ao quadrado. Beleza? A forma fatorada normal seria o quê? A normal seria A que multiplica x menos x0, x menos x1, onde x0 e x1 são as raízes. Como essas raízes são iguais, x0 vai ser igual a x1, aí vou multiplicar as duas e ficar ao quadrado. Beleza? Foi isso que eu fiz. Show? Beleza. Eu tenho que achar esse valor de A para poder botar aqui e dar a minha equação, né? E o A eu vou achar quando? Eu vou achar quando o x for zero. Porque quando eu fizer isso aqui, repara no seguinte, ó. Quando eu fizer aquilo ali, vai ficar x é igual a que multiplica. Aqui vai ficar x ao quadrado menos 2 vezes x vezes m, mais m ao quadrado. Beleza? Aí quando o meu valor de x for zero, a minha parábola está passando pelo eixo y, que é aqui onde está a aeronave 1, de altura, ó, m2, m sobre 2, que ele falou. Então aqui, o f de zero vai ser o quê? A que multiplica zero ao quadrado, menos 2 vezes 0 vezes m, mais m ao quadrado, isso tem que dar m sobre 2. Então aqui vai ficar 0, 0, vai ficar aqui m sobre 2, a vezes m sobre 2, m ao quadrado é igual a m sobre 2, eu posso cortar esse quadrado com esse aqui, então o a vai ficar igual ao quê? A 1 sobre 2m. Aqui ficou 1 sobre 2, esse m passou para cá multiplicando. Então, A vale 1 sobre 2m. Então, a minha função f vai ficar o quê? A, onde A vale 1 sobre 2m, 1 sobre 2m, que multiplica x menos x0, onde x0 vale m. Então, aqui multiplica x menos m ao quadrado. Eu acho que isso aqui tem na múltipla escolha. Letra 1 sobre 2m, x menos m ao quadrado. Letra A. Tá aí. Beleza? Show? Vamos para a próxima, então. Que é do quadrado ali que eu demorei um tempão para desenhar aqui em off. Sem régua, uma tristeza. Mas vamos lá. Ficou aqui. Na figura abaixo, ABCD e PQRS são dois quadrados cujos centros coincidem no ponto A. Então, beleza. Se PT mede 1 centímetro, então a área do círculo de centro A inscrito nesses quadrados em centímetros quadrados é igual a... Beleza, eu botei aqui, ó, PT vale 1, ele quer saber a área do círculo. A área do círculo, PR ao quadrado. Tem que achar esse valor do raio aí. Show! Então, repara. São quadrados, são perpendiculares aqui, então ó, esse ângulo aqui é 45, assim como esse aqui também é. Né? Então, aqui eu tenho um triângulo isósceles aqui. Ó. Se aqui é 1, aqui também é 1. Então, essa
esse pedaço aqui seria como se fosse a diagonal do quadrado, que vale L raiz de 2, né? Então, como meu L vale 1, aqui vai ser, ó, raiz de 2. E, ó, por esse ponto aqui, esse pedaço tangencia assim como esse. Então, aqui vale 1 também. Então, aqui vale 1. Então, aqui vale raiz de 2 também. Para esse lado aqui, é a mesma coisa, ó. Esse lado aqui vale 1, aqui vale 1 também. Então, aqui também vai valer raiz de 2. Então, o lado desse quadrado, sendo aqui 1, vai ser, ó, raiz de 2 mais raiz de 2, 2 raiz de 2, 1 mais 1, 2, mais 2. Então, um lado do quadrado vale isso aqui, ó, 2 raiz de 2 mais 2. Que é isso aqui, ó, que é o diâmetro do círculo. Esse diâmetro aqui, ele é o que, ó, igual ao lado do quadrado, que vale 2 raiz de 2. Então, o raio, sendo isso aqui raio, ó, o raio é 2 vezes o lado. Aliás, 2 vezes o raio é igual ao lado. Então, o raio vale a metade do lado. Então, o raio vai valer o quê? 2 raiz de 2 mais 2, dividido por 2. Cortando 2 aqui de todo mundo, o raio vai ser raiz de 2 mais 1. Esse é o valor do raio. Achei o raio. Se eu achei o raio, eu achei a área do círculo. Porque a área de um círculo, a fórmula é πr ao quadrado. Então, a área do círculo vai ficar o quê? Π vezes o raio, raiz de 2 mais 1 ao quadrado. Vai ficar, então, π, que multiplica 2, mais 2 raiz de 2, mais 1, quadrado perfeito. Então, aqui vai ficar aqui, a área do círculo vai ser π, que multiplica 2 mais 1, 3, mais 2 raiz de 2. Tá aí. Isso aí deve ter na múltipla escolha. É o quê? π, 3 mais 2 raiz de 2. Letra C. Tá lá. C. Morta. Então vamos agora à questão 27. Vamos lá, rapaziada. Questão 27 nos diz o seguinte. Uma caixa d'água em formato de paralelepípedo reto retângulo, como ilustrado na figura abaixo, está inicialmente vazia. Tá aí. Paralelepípedo reto retângulo é falado só de retângulo, então todos os ângulos aqui são retos, tá? Continuando. Abre-se um registro de capacidade de 100 centilitros por minuto para encher a caixa d'água. Quando está completamente cheia, abre-se um ladrão de capacidade esvaziada em 0,04 hectolitros por minuto e fecha-se simultaneamente o registro. Então, quando a caixa está cheia, ao mesmo tempo que eu fechar aqui, eu abro meu ladrão. Beleza. A diferença entre o tempo de encher e esvaziar a caixa d'água nessa ordem em horas é... Aí ele vem menor que 10, exatamente 10, maior que 10, menor que 20, ou maior que 20. Bom, eu tenho que descobrir então qual é o volume dessa caixa, porque aí eu vou descobrir, quando eu descobrir esse volume, dividido pelo tempo que eu demoro para encher, o tempo que eu encho, né, pela vazão, o tempo que eu encho, e depois o mesmo volume pela vazão que eu estou esvaziando, o tempo que eu esvazio. Então vamos lá. O ideal para a gente trabalhar, quando você vai trabalhar com capacidade de caixa d'água, essas coisas, é você passar tudo para decímetro. E quando você fizer aqui, ó, decímetro vezes decímetro vezes decímetro, vai dar decímetro cúbico. E 1 decímetro cúbico vale 1 litro. Então o valor que eu achar vai ser exatamente quantos litros tem na caixa. 100 centímetros equivale a 10 decímetros. 400 milímetros equivale a 4 decímetros. E 2 hectolitros equivale a 20 decímetros. 20 decímetros. Então aqui eu tenho que 10 vezes 4, 40. 40 vezes 2, 80. 80 dá 800. Então aqui eu demoro 800. Será que vai ser 200 mesmo essa porra? Não, é 8.000, né? 800 litros. Tá certo. Tá certo. 200. Certo. 3, 2, 1. Então eu tenho aqui 10 decímetros vezes 4 decímetros vezes 20 decímetros dá 800 decímetros cúbicos. Aqui é decímetro. 800 decímetros cúbicos. Então meu volume vai ser de 800 decímetros cúbicos, que equivale a 800 litros. Nós temos então 800 litros nessa caixa. E ela enche pela essa torneira aqui, por esse registro, uma vazão de 100 centilitros por minuto, que é a mesma coisa que 1 litro por minuto. Então quer dizer que eu vou demorar 800 minutos para encher. Então para encher, eu gasto 800 minutos. Beleza.
E para esvaziar, eu tenho aqui 0,04 hectolitros por minuto. Isso aqui equivale a 4 litros por minuto, quando você fizer essas informações lá de escadinha. Então, para esvaziar, então, assim, esvaziar, vamos ver aqui, vai ficar 4 litros, 800 dividido por 4 dá 200 minutos. Então demora 200 minutos para esvaziar. Ele quer saber a diferença, então 800 minutos menos 200 minutos vai dar 600 minutos. Mas ele me perguntou ali em horas. Se uma hora tem 60 minutos, 600 minutos tem exatamente 10 horas. E eu tenho essa resposta aqui, exatamente 10 horas é a letra B. Tá lá. Letra B, 10 horas. Vamos à questão 28. Questão 28 nos diz o seguinte: considere todos os números naturais K de dois algarismos tais que K é igual ao triplo do produto dos elementos de seus algarismos. É correto afirmar que a soma dos números K é divisível por... Interessante a questão também. Olha só. Então K é um número de dois algarismos. E o K ele é igual a 3 vezes o produto desses algarismos. Vamos compor esse K. Se eu falo assim, por exemplo, 28. 28 é a mesma coisa que 20 mais 8. Se eu botar aqui 53. 53 é a mesma coisa que 50 mais 3. 75. 75 é a mesma coisa que 70 mais 5. Então, olha só. Eu pego o primeiro valor aqui, das unidades de dezena, multiplico por 10 e somo com o próximo. Aí eu componho 7 vezes 10, 70. Mais 5, 75. 5 vezes 10, 50. Mais 3, 53. 2 vezes 10, 20, mais 8, 28. Então esse meu K, ele é desse jeito aqui, 10 vezes A mais B. Aí vai dar o K. E esse mesmo K também é 3AB, porque ele falou que o K é o triplo do produto dos algarismos que o formam. Então esse K é o mesmo K daqui. Logo isso é igual a isso. Então aqui eu tenho que 3AB é igual a 10A mais B. Vou passar esse B para cá, vai ficar então que 3AB menos B é igual a 10A. Botando B em evidência, B que multiplica 3A menos 1 é igual a 10A. Então B vai ser igual a 10A sobre 3A menos 1. Agora vamos fazer, né? Chamando esse A de 1, lá vale 1, eu tenho o que aqui? 10 vezes 1, 10. 3 vezes 1, 3. 3 menos 1, 2. 10 sobre 2, 5. Então aqui o B vale 5. Logo, o meu A seria o quê? 1. Aliás, 1 vezes 5, 5. 5 vezes 3, 15. O K vale 15. Beleza. Se o A for 2, até que vai valer o meu B? 3 vezes 2, 6. 6 menos 1, 5. Beleza. E 2 vezes 10, 20. 20 dividido por 5 dá 4. Então B vale 4. Como ele quer saber o produto, vai ficar aqui 2 vezes 4 dá 6. 6 vezes 3, 24. Então o K vale 24. Se o A for 3, aí eu vou ter aqui 10 vezes 3, 30. Tenho 30 em cima. 3 vezes 3, 9. 9 menos 1, 8. 30 dividido por 8 dá um número maior que 9. Maior que 9 não pode ser o B. Né? Então, a partir do 3 já não posso mais. Os valores são esse aqui, 15 e 24. Ele quer saber a soma desses valores é dividível pelo quê? Né? Então, se eu somar aqui, 5 mais 4, 9. 1 mais 2, 3 dá 39. Então tem que ver na múltipla escolha quais são os divisores de 39. 17 não é, 13. 13 é. 13, letra B. É 13 vezes 3, 39. Essa aí, letra B de bola. Questão interessante essa, hein? Vamos continuando, pessoal. Tá acabando já. Vamos embora. Rapaziada, vamos lá? Questão 29 nos diz o seguinte. Sejam S1 e S2 os conjuntos soluções das inequações x sobre 2 menos x mais 1 sobre 3 maior que 5x sobre 6. E a questão 2, e a inequação 2. 3x menos 7 que multiplica x menos 4 menor ou igual a 31, respectivamente. Dos valores apresentados nas opções abaixo, o único que pertence a 1 e a 2, ou seja, ele quer saber qual dos valores das opções está na interseção
de 1 e 2. Então vamos resolver. Vamos lá. Bom, resolvendo aqui a primeira, fazendo o MC direto, na primeira ali vai ficar o quê? 3x menos 2x menos 2 sobre 6, que é o denominador comum, né? Esse vezes esse vezes esse, os dois multiplicam embaixo. Cuidado com o sinal de menos aqui, tá? Quando esse 2 multiplicar, vai ficar menos 2 vezes x, menos 2 vezes menos 1. Menos 2x menos 2. Isso é maior que 5x sobre 6. Aí, ó, esse 6 com esse pode morrer. Se tivesse x aqui embaixo, não poderia não, tá? Mas como são números, eu posso fazer isso. Então aqui vai ficar menos 3 menos 2 dá 1. X menos 2 maior que 5x. Então x menos 5x maior que 2. Menos 4x maior que 2, multiplicando por menos 1, 4x menor que menos 2, logo x menor que menos 1 meio. Achei o x da primeira. Passei o 4 e dividi por 2 em cima e embaixo. Na segunda, desculpa, só a gente fazer a distributiva ali. 3x aí, menos 7 vezes x dá menos 7x. Menos 7 vezes menos 4 dá mais 28. Mais 28 menor ou igual a 31. 3x menos 7x dá menos 4x. Menor ou igual a 31 menos 28. Menos 4x menor ou igual a 31 menos 28 dá 3. Multiplicando por menos 1, vai ficar aqui que 4x maior ou igual a menos 3, logo x maior ou igual a menos 3 quartos. Resolvi as duas. Vou fazer o que agora? A interseção dos intervalos, porque ele quer saber o que resolve as duas ao mesmo tempo. Então vamos lá, vou botar aqui o zero nas mesmas posições. E vamos ver. Na primeira eu vi que o x tem que ser menor que menos meio. X tem que ser menor que menos meio. Menos meio está aqui, só menor bolinha aberta. Menos meio, menor que menos meio. Tá? Na segunda eu vi que o x tem que ser maior ou igual a menos 3 quartos. Menos 3 quartos, 3 dividido por 4, para a gente poder ver aqui. Ó. Se você fizer 3 dividido por 4, isso aqui vai dar o quê? Bota aqui um zero, vírgula, isso aqui dá 7. Né? 7 vezes 4, 28. Para 32. Mais um zero lá, 0,75. E como o meio ele é um valor 0,5, menos 75 vai estar mais para cá, de bolinha fechada. De bolinha fechada. Então aqui vai ficar menos 3 quartos. E ele tem que ser maior. Então vai de menos 3 quartos de bolinha fechada ó, até o mais infinito. Como ele quer saber a interseção, está aqui, ó. Bolinha fechada em 3 quartos, bolinha aberta em 1 meio. Então, menos 1 meio e menos 3 quartos. Esse intervalo aqui. Então, qualquer valor entre menos 1 meio e menos 3 quartos satisfaz. Vamos ver essa múltipla escolha aqui. Ó. 3 oitavos. 3 oitavos é um valor muito pequenininho. Né? Ele é maior aqui, menos 3 oitavos, ele é maior que meio. Não dá. Menos 1 meio. Menos 1 meio está de bolinha aberta, então não faz parte. 5 oitavos. 5 oitavos está aqui, nesse intervalo. É essa aí, letra C. Menos 5 oitavos. Beleza? Só estou dividindo para a gente ganhar tempo na resolução. Mas se você quiser depois confirmar os valores, é só dividir um pelo outro e ver se pertence a esse intervalo aqui. Vamos lá, questão 30. Questão 30. Deixa eu jogar aqui. Foi. Vamos montar essa questão 30 junto, porque é de regra de 3 compostas e eu tenho muitos alunos que têm dúvida nisso, sempre me perguntam as questões. Então, vamos montar juntinho aqui para sanar qualquer tipo de dúvida. Ó. Uma obra será realizada nas imediações da cidade de Barbacena, Minas Gerais. Inicialmente, a empresa fez uma planilha com previsão de todos os gastos com a execução desta obra. Assim, a empresa planejou executar o previsto em 16 dias. Então, vamos lá. 16 dias, com 25 operários. Operários são 25 operários, trabalhando 6 horas por dia. Então, horas por dia. 6 horas por dia. Contudo, um engenheiro verificou que o terreno apresentava o triplo da dificuldade prevista na obra. Então, tem mais uma observação aqui, ó, dificuldade. Dificuldade. Então, ele apresentava o triplo. Então, vou chamar aqui ó, de 1, a dificuldade inicial, e aqui vai ser 3 vezes esse 1. Podia botar aqui 1D e 3D, tanto faz. Mas dificuldade 1 e 3. Se fosse eficiência dos funcionários, então eficiência também seria 1, e por aí vai. Aí continua.
A empresa então planejou a execução e dobrou o número de operários. Então eu fui de 25 para 50 operários. Para trabalhar 8 horas por dia. Foi de 6 para 8 horas por dia. Se for cumprido esse novo planejamento, então o prazo para que essa obra fique pronta em dias será? Quer saber então o número de dias aqui. Montei. Beleza. Tem muita gente que se confunde em questões que trabalham com regra de texto composta, como é desse caso aqui, porque vocês olham para os números, os alunos olham para o número, falam assim, daqui para cá aumenta, então é diretamente, daqui para cá diminui, então é inversamente. E vê os números. Esquece o número, você não vai olhar para o número, esquece os números. Para você não se confundir, circula onde está o X. Circulei. Aí, eu vou cobrir os números aqui e vou fazer as perguntas para a legenda. Eu não estou vendo os números, tá vendo? Não estou vendo. Então vai lá, Quanto mais operários trabalhando, eu vou precisar usar mais dias ou menos dias? Quanto mais operários, menos dias. Se eu tiver um operário, vou precisar de 1 ano de trabalho. Se eu tiver 100 operários, uma semana termina a obra. Então, quanto mais operários, menos dias. Então, operários de dia são razões inversamente proporcionais. Quando eu aumento os operários, eu diminuo os dias. Beleza. Horas por dia de trabalho e dias. Quanto mais horas por dia trabalhando, eu vou precisar de mais dias ou menos dias? Ou se eu trabalhar 10 horas por dia, fecho tudo em uma semana. Se eu trabalhar 1 hora por dia, eu vou demorar 1 ano. Então, quanto maior o número de horas de trabalho, menos dias eu vou precisar. Então, são razões também inversamente proporcionais. Tá? Dificuldades. Quanto maior a dificuldade do terreno, eu vou precisar de mais dias ou menos dias trabalhando. Quanto maior a dificuldade, eu vou gastar mais dias de trabalho, né? Então, quanto maior a dificuldade, mais dias. Então, dias e dificuldades são razões diretamente proporcionais. Se eu aumento a dificuldade, eu aumento o dia. Se eu aumento as horas, eu diminuo o dia. Se eu aumento o operário, eu diminuo o dia. Montei, viu? Não olhei para os números, pessoal. Só olhei para as legendas. Então, agora, onde tem um X, eu deixo sozinho na igualdade. E agora eu vou multiplicar essas frações aqui. Quando for inverso, eu inverto a ordem. Isso aqui é inverso, então vai ficar 50 sobre 25. Aqui é inverso, eu inverto. 8 sobre 6. Aqui é o direto, eu mantenho. 1/3. Então aqui, 25 dividido por 8, por 50, vai dar 2. Esse 8 com 6, aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 4. Né? Aí eu posso dividir também. Vou deixar assim, vou dividir aqui embaixo para não ficar enrolando. Então aqui vai ficar 16 sobre x é igual a 2 vezes 4, 8, sobre 3 vezes 3, 9. Posso simplificar aqui, esse 8 com 16, vai dar 2. Então x vezes 1, x, 9 vezes 2, 18 dias. Tá aí. 18 dias, letra C. Meu pessoal, em questões que trabalhem com regra de texto composta, não olhem para números, olhem para as legendas. Não esqueçam, tá legal? Vamos continuando, tá acabando. 31. 3, 2, 1. Rapaziada, vamos lá. Último take aqui. Questão 31. Considere a figura abaixo e seus dados. Né? A figura é essa aqui. Ele fala o seguinte: seno de 15 é a raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Cosseno de 15 é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Aí ele bota lá: A, B, M, P e Q pertencem à circunferência de centro O e raio R. AMN é um triângulo equilátero, APQ, BQ é um quadrado. Nessas condições, NY sobre NX é igual a... Então aqui, NY sobre NX é igual a... Aqui eu tenho um quadrado, triângulo equilátero. Vamos ver o que a gente pode fazer aí. Beleza, vamos lá. Bom, se APBQ é um quadrado, quer dizer que ele divide a circunferência em 4 arcos de 90. Então esse arco aqui, o AP, ele vale 90 graus. Vou botar aqui o arco AP, ele vale 90 graus. Esse ângulo M aqui de 60, porque é um triângulo equilátero, está vendo esse arco NA. Então esse NA vai valer o dobro, vai valer 120. Bom, se de N até A vale 120 graus e de A até P vale 90, então aqui o PN vai valer 30 graus esse arco aqui. Beleza? E esse arco está sendo enxergado por esse ângulo aqui, que é um ângulo inscrito. E como o ângulo inscrito que é, ele vale a metade do arco que ele enxerga. Então esse ângulo aqui vale 15.
E como APBQ é quadrado, esse vértice P aqui tem um ângulo reto. Então aqui, 90 mais 15 dá 115. Então aqui vai valer 105. Então aqui vai valer 75. Se aqui é 75, aqui também é, porque é oposto pelo vértice. 75. Beleza? Esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus, esse ângulo N, porque é o ângulo do triângulo equilátero. Então, lá, 60 mais 75, 135. Para 180, 45. Quanto vale esse ângulo X aqui? 45. Vou fazer, então, no triângulo NXY, uma lei dos senos. A lei dos senos vai ficar o quê? Ó? Lado sobre seno do ângulo oposto. Então, NY sobre o seno do ângulo oposto, seno de 45, é igual a lado sobre seno do ângulo oposto. Então, NX sobre o seno de 75. Beleza. Como ele quer saber NY sobre NX, vou passar esse valor para lá multiplicando e vou descer com esse aqui. Vai ficar aqui, então, NY sobre NX vai ser igual ao seno de 45 dividido pelo seno de 75. E o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento. Ele me disse aqui que o cosseno de 15 graus é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Então, eu vou substituir esse seno 75 pelo cosseno de 15. Então, aqui vai ficar NY sobre NX é igual ao seno de 45, que é raiz de 2. Raiz de 2 sobre 2, né, seno de 45, sobre o cosseno de 15, que é igual ao seno de 75, que é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Então aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2 vezes 4, que multiplica raiz de 6 mais raiz de 2. Simplificando aqui, ó, aqui vai dar 2. E racionalizando vai ficar o quê? 2 raiz de 2, que multiplica raiz de 6 menos raiz de 2 sobre raiz de 6 mais raiz de 2, que multiplica raiz de 6 menos raiz de 2 depois da racionalização. Aí aqui eu posso botar a raiz de 2 em evidência. Então vai ficar aqui 2 vezes a raiz de 2 vezes a raiz de 2 da evidência, que multiplica a raiz de 3 menos 1, sobre a diferença de quadrados, que vai ficar o quê? 6 menos 2, 4. Aí aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Por 4 embaixo morre. Resposta, raiz de 3 menos 1. Tá aí. Isso eu tenho na letra... Raiz de 3 menos 1 tem na letra A. Tá lá. Show. Vamos ver agora a última questão da prova aqui, que fala o seguinte. As caixas desenhadas abaixo têm a forma de um paralelepípedo reto retângulo e os polinômios ao lado de cada aresta representam suas respectivas medidas, todas na mesma unidade. Então tá aqui, as caixas aqui. Aí ele continua falando. Observa-se que há valores específicos para x para que as caixas existam e que as dimensões estão fora de escala. O polinômio q de x indica a quantidade de vezes que a caixa 2 e vai caber na caixa 1. Para que caibam exatamente 120 vezes a caixa 2 na caixa 1, ou seja, q de x igual a 120, a soma das dimensões da maior caixa deve ser igual a... Bom, então, essa caixa aqui tem que caber dentro dessa 120 vezes. Ou seja, o volume dessa caixa dividido pelo volume dessa tem que dar 120. Bom, e o volume é o quê? É o produto das dimensões. Então vai ficar base vezes altura vezes largura. Então eu vou fazer a divisão desse por esse, que tem que dar 120. Então vai ficar aqui menos 3x menos 3 vezes menos x mais 1 vezes x ao quadrado menos 2x menos 8 dividido por menos x menos 1 menos x mais 1 e 1. Bom, menos x mais 1 em cima com o de baixo eu posso cancelar. Se eu botar aqui o 3 em evidência, vai cortar com esse de baixo. Então aqui sobra um 3. Então me sobrou aqui, ó, 3 que multiplica x ao quadrado menos
2x menos 8, isso tem que dar 120 que ele falou, não é? 120, isso. Isso tem que dar 120. Então, se eu pegar e simplificar aqui, ó, vai ficar o quê? Que x ao quadrado menos 2x menos 8 vai ser igual a 40. Passando esse valor para dentro, vai ficar aqui x ao quadrado menos 2x menos 40 menos 8 menos 48. Isso igual a zero. Então, vamos lá. Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta vai ser igual a 4 mais 4 vezes 8, 32, vão 3. 4 vezes 4, 16 e 3, 19. Aqui vai ficar 196. Então aqui vai ficar, pode fazer para cá, x1 e x2 é o menos b, menos 2, menos 2 dá 2, mais ou menos a raiz de 196, que é 14, sobre 2a, sobre 2. Então, 2 mais 14, 16 por 2, 8. 2 menos 14, menos 12 por 2, menos 6. Achei ali os valores de x. Só que, se eu chamar o x de 8, ó, vai ficar aqui. Menos 8, menos 1 dá menos 9. Para ser aresta negativa não pode. Então esse 8 aqui não cabe. Meu x tem que valer 6. Ele quer saber a soma das dimensões. Então tem que achar aqui. Essa primeira dimensão aqui, ó, vai ficar menos 3, que multiplica 6, menos 6, né? O x vale menos 6. Menos 3, isso vai ser o quê? Menos 3 vezes menos 6, menos vezes menos dá mais. 3 vezes 6, 18. 18 menos 3, 15. A outra dimensão vai ficar aqui menos 6, mais 1. Menos 6 dá mais 6, mais 1, mais 7. 7. E a outra aqui vai ficar menos 6 ao quadrado. Menos 6 ao quadrado. Menos 2 vezes menos 6, menos 8. Então aqui vai ficar menos 6 ao quadrado dá 36. Menos 6 dá mais 12. Mais 12 menos 8. 36 mais 12 dá 48. 48 menos 8 dá 40. Então aqui eu tenho que fazer 15 mais 40 dá 55. 55 mais 7 dá 42. Está aí a resposta. 55 mais 7 dá 62. Pô. Dá 62. Vamos ver. 62, letra B de bola. Tá lá. Letra B de bola. Show, rapaziada. Acabei aqui a provinha da Epicar. Espero que essas soluções que eu fiz com vocês aqui tenham ajudado um pouquinho para quem não foi muito bem na prova, ver como é que eram as questões, para quem foi para confirmar, e quem não está começando a estudar, ver como é que é o ritmo da prova de Epicar. Essa prova de Epicar foi tida como de média para fácil, em relação às outras dos anos anteriores. Mas é fácil para quem estuda. Tá? Se você gostou da solução, marque o seu joinha aí, não esqueça. Se inscreva no canal, tá? Dê essa moral aqui para mim. Vou subir com os vídeos agora das aulas, das playlists de matemática básica. Eu vou subir com algumas questões também que eu considero importantes para as provas de vocês. Tá legal, pessoal? Então, por favor, se inscrevam no canal, marquem o joinha e comentem se vocês gostaram ou se não gostaram. Tá legal? Um beijo no coração de todos. Os